Glória a Deus. Bom dia a todos. Que bom que você está aqui. Que bom que nós estamos aqui. Glória a Deus por isso. Amém? Eu quero ler com os irmãos uma palavra bem conhecida que o Senhor colocou no meu coração já há uns dias estudando essa semana, mas confesso que hoje o Senhor vai fazer de uma forma diferente, eu creio. Eu creio nisso porque eu não tenho um esboço. Hoje eu orei muito por isso, embora eu tenha estudado diariamente, mas eu pedi para o Senhor, fala com a tua igreja, fala comigo, fala com o teu povo, e o Senhor coloca uma palavra ao meu coração, mas eu não tenho um esboço para hoje, então eu creio que o Senhor tem algo especial para falar na minha vida e na sua, amém? E o Senhor coloca no meu coração, eu quero ler com os irmãos a respeito da vida de Noé. Noé, em Gênesis capítulo 6. Gênesis 6. Quando o Senhor fala sobre a corrupção da humanidade, a minha Bíblia é a NVI, tem uma versão um pouquinho diferente, eu vou estar fazendo a leitura com os irmãos, tá? Eu vou ler alguns versículos dentro do capítulo 6, que diz assim: a corrupção da humanidade. Quando os homens começaram a multiplicar-se na terra e lhes nasceram filhas, os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram bonitas e escolheram para si aquelas que lhe agradaram. Então disse o Senhor: por causa da perversidade do homem, meu espírito não se contenderá com ele para sempre. Ele só viverá 120 anos. Naqueles dias havia néfilins na terra. Também posteriormente, quando os filhos de Deus possuíram filhas dos homens, e elas lhe deram os filhos, eles foram os heróis do passado, homens famosos. O Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra e que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre somente o mal. Então o Senhor arrependeu-se de ter feito o homem sobre a terra, e isso cortou-lhe o coração. E disse: o Senhor, farei desaparecer da face da terra o homem que criei, os homens e também os animais grandes, pequenos e as aves do céu. Arrependo-me de havê-los feito. A Noé, porém, o Senhor mostrou benevolência. E o Senhor disse: essa é a história da família de Noé. Noé era homem justo, íntegro entre o povo da sua época. Ele andava com Deus. Noé gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Ora, a terra estava corrompida aos olhos de Deus e cheia de violência. Ao ver como a terra se corrompera, pois toda a humanidade havia corrompido a sua conduta, Deus disse a Noé: darei fim a todos os seres humanos, porque a terra encheu-se de violência por causa deles. Eu os destruirei com a terra. Você, porém, fará uma arca de madeira de cipestre, divida-a em compartimentos e revista-a de piche por dentro e por fora. Faça-a com 135 metros de comprimento, 22 metros de largura e 13 metros e meio de altura. Faça-lhe um teto com um vão de 45 centímetros. Entre o teto e o corpo da arca, coloque uma porta lateral na arca e faça um andar superior, um médio e um inferior. E no capítulo 21, e aí o Senhor fala, eu vou ler tudo. Eis que vou trazer água sobre a terra, o dilúvio, para destruir debaixo do céu toda criatura que tem fôlego de vida. Tudo que há na terra perecerá, mas com você estabelecerei a minha aliança, e você entrará na arca com seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos. Faça entrar na arca um casal de cada um dos seres vivos, macho e fêmea, para conservá-los vivos com você. De cada espécie de ave, de cada espécie de animal grande, de cada espécie de animal pequeno que se move rente ao chão,
virá um casal a você, para que sejam conservados vivos, e armazene todo tipo de alimento, para que você e eles tenham mantimento. E Noé fez tudo exatamente como Deus lhe tinha ordenado. Noé fez tudo exatamente como Deus lhe tinha ordenado. Noé fez tudo exatamente como Deus havia lhe ordenado. Amém? Os irmãos podem se sentar. Uma palavra de oração. Pai, em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus, eu te louvo, te agradeço, Senhor. Eu te agradeço por mais essa oportunidade, Senhor. Eu te agradeço por tudo que és e que tem feito. Eu te louvo, Senhor, por esses 3 anos. Eu te louvo por essa grande família. Eu te louvo por essa casa. Eu te louvo pela exposição da tua palavra. Eu te louvo, Senhor, pelo teu favor, em favor da minha vida, dos meus irmãos, Pai, deste lugar, em nome de Jesus. Fala conosco. Fala conosco, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, é uma coisa esse óculos. Põe o óculos, tira o óculos, põe o óculos, mas eu vou fazer isso durante a palavra toda, porque para ler eu preciso do óculos. Quando o Senhor colocou essa palavra no meu coração, eu fiquei um pouco sem entender qual era o percurso, qual era o caminho que o Senhor queria. Porque sempre que quando o Senhor nos dá uma palavra, tem um caminho, tem um percurso a ser percorrido daquilo que o Senhor quer falar conosco. Mas o que o Senhor fez brilhar nos meus olhos era: Noé fez tudo como o Senhor lhe tinha ordenado. Noé fez tudo que o Senhor lhe tinha ordenado. Em algumas traduções, eu estava lendo uma outra Bíblia, falando, Noé fez tudo o que o Senhor pediu. E essa semana o Senhor fez eu lembrar de algumas palavras ministradas aqui. E o Senhor me fez eu lembrar de uma palavra que a Gisele ministrou há algum tempo, lá na Baiú, e que o Senhor falava sobre a obediência cega. E ela falava sobre isso, ela falava que o Senhor, há muitas vezes que Ele pede para nós uma obediência cega, uma obediência onde nós não estamos vendo nada, uma obediência em que a gente ouve o que o Senhor está pedindo e a gente faz. E aí, tempos depois, a Carol pregou lá também na Baiú e falava sobre Saul e Davi. E a Miriam falou essa semana sobre Saul e Davi, sobre o caminho que eles escolheram. Um obedecia, era pecador, se prostrava, obedecia, buscava, mas seguia obedecendo ao Senhor. E o outro resolveu falar que obedecia, mas fez como ele queria, o que ele sentia no coração. E aí, essa frase ficava no meu coração. E Noé fez tudo o que o Senhor lhe tinha ordenado. E Noé fez tudo o que o Senhor lhe tinha ordenado. E aí, mais para frente, eu continuo lendo. E aí, o Senhor vem me falar da vida de Abraão. E aí, o Senhor com Abraão, dá muitas ordens a Abraão, e Abraão segue obedecendo ao Senhor, e Abraão segue obedecendo ao Senhor, e de repente Abraão segue, saia da sua terra, do meio da sua parentela, e Abraão sai, Abraão segue obedecendo, e de repente o Senhor fala assim, Abraão, ele diz, eis-me aqui, Senhor. Traga o seu filho. E Abraão abençoou, e o Senhor abençoa Abraão e dá-lhe tudo, dá-lhe o filho da sua velhice. O Senhor entrega um filho a Abraão com 100 anos, e Abraão tem um filho. Sara, na sua velhice, gera um filho, e de repente o Senhor chama Abraão, e ele diz, eis-me aqui, Senhor. E o Senhor fala, Abraão, pegue o seu filho. E amanhã eu quero que você faça um sacrifício. Traga Isaac a mim. Entregue o seu filho a mim. E Abraão, sem questionar, acorda Isaac e fala, filho, vamos que nós vamos subir ao monte, porque hoje é dia de sacrifício. Pai, onde está o cordeiro? Ele diz, o Senhor proverá. E aí a palavra fica no meu coração. Obediência, 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 obediência,
Obediência cega, mas obediência muito audível aos nossos ouvidos. E aí o Senhor, e eu vou lendo a história de Noé, e é lindo o que o Senhor fala. Noé, faça uma arca. Noé, acho que podia questionar, o que é uma arca? Pegue todos os animais, eu vou te mostrar. Busque o CPS. Noé poderia fazer a arca, que ele nem sabia o que era arca, com qualquer coisa. Mas o Senhor diz a ele, pegue madeiras de cipestre, faça com tantos centímetros de comprimento. Nas outras traduções falam em côvados, e aqui nessa Bíblia ela fala em comprimentos da arca, a altura da arca, os compartimentos da arca, o tipo de madeira da arca, o que deveria ter na arca, como vedar a arca, com piche por dentro, com piche por fora, janela em cima, porta lateral, faça uma arca. Parece uma coisa, talvez sem sentido para a gente que não conhece, não sabe o que é uma arca. Uma coisa sem sentido, porque eu farei descer água sobre a terra. Eu nem sei o que é uma chuva. Eu nem sei o que significa descer uma água sobre a terra. Mas não é sobre o que eu sei, o que eu entendo, o que eu faço, o que eu quero, o que eu acho, o que eu penso. Entende? Ontem o Duda pregava aqui, falava sobre um amor que nós conhecemos aqui. Eu não digo na igreja cristã no caminho, eu digo na igreja de Cristo. Sobre o amor que nós conhecemos na igreja de Cristo. E é através desse amor nós passamos a amar a Cristo. É através do amor de Deus, que se revelou em Cristo Jesus na cruz, que nós passamos a amar a Deus, amar a Cristo, conhecer esse amor. E o Senhor falou ontem que nós, quando nós conhecemos esse amor, nós ficamos tão preenchidos desse amor que nós queremos amá-lo como Ele nos ama, e nós nunca vamos ser capazes disso. E nós nem sabemos o que é isso, nós só sabemos receber isso, nós não sabemos doar esse tipo de amor. E aí, é através desse amor, é através de tudo isso que o Senhor fez, é através da forma que nos criou, que através desse amor Ele coloca essa fé em nós, que é só por através dessa fé que a gente os ama. E é através dessa fé e desse amor que nós conseguimos obedecer ao Senhor. Nós só vamos conseguir obedecer ao Senhor através da fé e desse amor. Porque muitas vezes o Senhor vai nos pedir coisas que nós não vemos, que nós não enxergamos e ela não está próxima. Entende? Noé, os estudiosos dizem, alguns comentários que eu leio, diz que essa arca, essa promessa que o Senhor fez a Noé, essa ordenança que o Senhor deu a ele, isso não aconteceu em 2 meses. Isso não aconteceu em 1 ano. Isso não aconteceu em 3 anos. Dizem que provavelmente durou cerca de 120 anos. Eu não consigo ver o que vai acontecer comigo daqui a 1 mês. Como eu vou saber o que vai acontecer comigo daqui a anos? E é só através desse amor, desse temor que nós conseguimos fazer isso. E é tão lindo saber o temor, porque a Bíblia diz que Noé foi um homem justo. E eu li um pouquinho antes para dizer para os irmãos que o Senhor viu que a terra era perversa, corrompida. A maldade só aumentava. Não é diferente dos dias de hoje. Não é diferente de onde a gente habita. Não é diferente do que acontece conosco. E ainda assim nós podemos ser íntegros, tementes ao Senhor, amá-lo e obedecê-lo. E olha como é poderoso a obediência. Através da obediência desses homens que eu citei, o Senhor fez grandes coisas. E o Senhor só realizou grandes propósitos que o Senhor tinha através da vida deles pelo poder da obediência. A obediência poderosa. Nós temos tendência a querer desobedecer porque não entendemos.
ou porque achamos que tem coisas que são sem sentido. Não tem problema se eu não obedecer. São coisas sem sentido. Mas há uma bênção na obediência. Não é só simplesmente obedecer. Há uma bênção. Coisas acontecem através da obediência. Noé, faça tudo isso e entre na arca. Eu mandarei os animais. Imagina, você está lá esperando e Noé foi fazendo tudo o que o Senhor, e Noé pregava, e Noé falava, e Noé anunciava, e Noé fez. Ninguém ouviu Noé. Entende? Você pode estar obedecendo o Senhor e fazendo coisas que ninguém te ouve. Você parece uma pessoa alucinada, uma lunática, ninguém está te ouvindo. Ninguém nem entende o que você fala. As pessoas às vezes falam, essa daí é crente. Se a gente estiver no meio de pessoas, e nós estamos e vivemos e convivemos nesse meio, não importa, continua. Não é sobre o que você está vendo, não é sobre o que você acha que vai acontecer, é sobre obediência. Há um poder na obediência, há uma bênção que repousa sobre a obediência, há uma bênção que repousa sobre os filhos de Deus através da obediência, há coisas que o Senhor realiza através da nossa obediência. O Senhor fez nascer uma nova humanidade através da obediência de Noé. O Senhor refaz tudo de novo. Imagina se Noé falar, eu nem sei o que é isso. Eu não sei o que é arca, eu não sei o que é chover durante todos esses dias. Eu não sei, eu não vou fazer isso. Eu não sei nem construir nada. Mas Noé era agricultor. E Noé fez exatamente tudo aquilo que o Senhor ordenou. Pensa, irmão, quando eu li isso, eu sei que eu nunca vou conseguir obedecer ao Senhor exatamente tudo o que Ele quer, mas olha como isso é poderoso. Mas o desejo do nosso coração de obedecê-lo, sabe, a alegria que o Senhor trouxe ao meu coração, a ler a história de Noé e tudo que o Senhor fez através dele, e nasce uma nova humanidade. Noé é o segundo Adão, através dele nasce todo um povo de novo, através da descendência de Noé, através dos filhos de Noé. A maldade continuou. Mas o Senhor refez tudo novo de novo. E o Senhor preservou a Noé, a sua casa, a sua família e tudo que o Senhor achou que devia ser preservado. Assim como o Senhor pediu para Saul matar tudo aquilo, homens, mulheres, crianças, animais, porque era aquilo que ele não queria mais. Em Noé, o Senhor preserva tudo aquilo que ele queria. Para Saul, mate todos que eu não quero. Não pegue nada, porque tudo ali é amaldiçoado. Faça exatamente tudo que o Senhor lhe ordena, obediência. E eu pensava, mas é tempo de agradecer, Senhor. E o Senhor está pedindo para a gente obedecer. Continue em obediência, igreja. Continue em obediência. Continue seguindo os passos. Continue ouvindo a minha voz. E eu falava, Senhor, mas a gente tem que agradecer. E o Senhor me traz de novo essas palavras para eu falar para o povo, obedecer. E o Senhor fala, se mantenha obediente, porque tudo que eu faço, tudo o que eu quero, é através da minha vontade, que é boa, perfeita e agradável. Ouça e obedeça. Faça sem entender, porque eu vou realizar através da minha vontade, através da sua vida. Continue firme, permaneça e obedeça. Porque há grandes coisas que eu tenho para fazer. Eu vou continuar fazendo, mas é sobre a minha vontade. É sobre o louvor do meu nome, é sobre a honra do meu nome, é sobre a glória do meu nome, é sobre tudo que eu tenho que fazer, porque é para a minha glória. Amém, igreja? Não entenda, não tem problema. Permaneça. Não entenda, mas permaneça. Quando Abraão sobe com seu filho, imagine
a angústia no coração que ele devia ter, mas também o temor, o tamanho do temor e do amor a Deus para fazer o que Deus estava pedindo para ele. Um tempo longo à espera de um filho, ouvindo a sua mulher e lhe dando um filho que não era o filho que o Senhor havia prometido. E quando esse filho chega, o Senhor olha para Abraão e fala: traga-me o seu filho. Imagina. Ele foi e levou. Mas imagina durante o caminho, isso é um contexto meu falando. Imagina a gente subindo o monte, fazendo todo aquele trajeto, em amor ao Senhor, e sabendo que aquela demonstração de amor que o Senhor tinha feito a mim, aquela benevolência que era o filho tão esperado, a partir daquele momento eu entregaria ao Senhor. Mas em temor, em amor. Esse amor que o Senhor nos deu, é só através desse amor que nós conseguimos pensar em obedecer o Senhor. O Senhor fala para Abraão, lá no capítulo 22, se eu não me engano, de Gênesis, e no versículo 18, eu não me lembro ao certo, mas ele fala assim: a sua descendência conquistará as cidades dos seus inimigos, e por meio dela todas as nações da terra serão abençoadas, porque você me obedeceu. Entende? As bênçãos vinham através da obediência. E as bênçãos continuam vindo a nós através da obediência. Mas nós obedecemos em amor. Nós obedecemos através da fé. Porque obedecer e fazer coisas que nós não vemos, isso só pode ser por meio da fé. Nós não vamos conseguir fazer nada se não for por meio da fé. Por meio do amor que o Senhor nos deu e a gente o ama. E antes disso, no versículo 17, ele dizia assim: esteja certo de que o abençoarei e farei a sua descendência tão numerosa quanto as estrelas do céu e como a areia do mar. Ou seja, imagina uma pessoa que nem filho tinha ainda naquela época, né? Tava tudo começando, nem filho ele tinha, ele não entendia nada. Como a minha descendência vai ser tão numerosa quanto as estrelas do céu, quanto os grãos de areia do mar? Como isso vai acontecer? E o Senhor diz: eu farei. Todas as nações da terra serão abençoadas, porque você me obedeceu. Porque você me obedeceu. O Samuel pregava, que falava sobre dízimos e ofertas, e falava sobre não é barganha. E nem isso é barganha. Entende? Eu não vou te abençoar só porque você me obedece, mas me obedeça e veja as minhas bênçãos. Me obedeça e testifique de tudo o que eu vou fazer. Me obedeça e testemunhe para grandes nações tudo o que eu vou fazer através da sua vida. Entende, irmãos? Hoje nós agradecemos. Mas o Senhor está pedindo para que a gente se mantenha firme em obediência. Sabe por quê? Porque muitas coisas que nós temos recebido aqui, nesse púlpito, muitas promessas do que o Senhor tem falado e tem feito aqui, nós ainda não vemos. Nós ainda não vemos, não vimos e não sabemos o tamanho dela. E olha quantos rostinhos o Senhor tem trazido aqui. Olha quantas pessoas estão aqui. Olha quantos rostos ainda estão aqui. Sabe por quê? Porque através da sua vida a bênção vai chegar. Porque você precisa estar aqui. Porque você precisa ouvir a voz do Senhor e também obedecer, porque você também faz parte disso. Porque o Senhor reúne aqui por um único propósito. E de verdade,
A sua vida não é em vão. Creia nisso. Aonde quer que o Senhor te coloque, aonde quer que você esteja sentado aqui, como Duda disse ontem, se você tem um cargo aqui, se você ainda não tem, se você ainda faz algo relevante aqui, se você ainda não faz, acredite, a sua vida foi formada exatamente do jeito que o Senhor quis, para um propósito específico. Creia, obedeça. Porque o Senhor tem grandes coisas a fazer e há uma bênção repousada sobre a sua obediência. Há uma bênção repousada sobre a nossa obediência. Davi não foi Davi só porque Davi obedeceu. Davi recebeu uma unção. E quando, antes dele ser ungido a rei, havia sido ungido uma outra pessoa antes dele. Era pedido do povo. Só que Davi foi ungido de forma divina. Deus ungiu Davi. E mesmo Davi sendo pecador, sabendo quem ele era, Davi, em momento algum, mostrava-se exaltado, soberbo, porque sabia que antes dele Saul tinha sido ungido. E Davi relutava para não matar Saul. Davi não queria fazê-lo. Então Davi fugia. Sabia que Saul reinava em nome dele mesmo, porque Saul já não tinha mais a bênção do Senhor, não tinha mais o Espírito do Senhor sobre ele para reinar. Saul estava ali a mandado próprio. E mesmo assim, Davi obedeceu, sabe por quê? Mesmo assim, Davi seguiu obedecendo, se escondendo, lutando, batalhando, porque ele não via, mas ele sabia que a hora dele ia chegar. Ele sabia que ele já era ungido rei, embora ainda não governasse sobre aquela terra. Embora ainda aquela terra era governada por Saul. Davi ainda não governada, mas sabia que o dia ia chegar. Davi confiava no que ele já tinha sido ungido. Davi confiava sobre a graça de Deus sobre a vida dele. Então, há um tempo para todas as coisas, independente de que nós não estamos vendo. Davi não sabia que governaria por tanto tempo, sobre tantas terras e que venceria tantas batalhas, sendo ele ungido tão pequenino ainda. Houve um tempo, um processo, um momento, mesmo não enxergando. Nós não estamos enxergando aonde o Senhor vai nos levar. Nós não estamos enxergando e sabemos da promessa, mas não estamos vendo. Então, que a gente só obedeça. Então, lindo, e eu quero que o Senhor fale isso a nosso respeito. Que o Senhor fale, Samuel fez tudo quanto o Senhor pediu. E o Jerry fez tudo quanto o Senhor pediu. E a Miriam fez tudo quanto o Senhor pediu. E a Carol fez tudo quanto o Senhor pediu. E o Kleber fez tudo quanto o Senhor pediu. E a Patrícia fez tudo quanto o Senhor pediu. Que a gente possa ouvir do Senhor que nós fizemos tudo o que Ele pediu. Que a gente se mantenha obediente, porque há uma bênção repousada sobre a nossa obediência. Grandes coisas o Senhor irá fazer. Grande e numerosa será a população que o Senhor vai mandar para a nossa vida. Numeroso será a graça que o Senhor vai derramar sobre pessoas que estão necessitadas dEle, que chegarão e que a promessa do Senhor vai se cumprir. Obedeça. Obedeça. O Duda disse ontem assim,
Você não precisa entender nada. O Senhor não te deve nada. Você não precisa entender nada. E que a gente não entenda, mas obedeça. Que a gente não entenda e saiba que fomos criados para um propósito. Que a gente não entenda, mas haja. Porque enquanto eu lia, eu li um comentário de Wisber que ele disse assim: quando a gente entende a palavra, mas a gente não age em favor a essa palavra, isso não é uma fé bíblica. Entende? Quando você lê a palavra, quando você estuda a palavra, quando você sabe tudo sobre a palavra, mas você não responde em favor da palavra, isso não é uma fé bíblica. Você pode se tornar mais intelectual. Cuidado. Quando você perder o temor, você começar a entender tudo, ler tudo, saber sobre tudo, mas não ter a sensibilidade de se voltar ao Senhor, de trazer uma resposta a Ele, em favor da palavra dEle, cuidado, porque isso não é uma fé bíblica. Você pode estar se tornando muito intelectual, você pode estar tendo muito conhecimento, mas a fé não é sobre isso. A fé bíblica é sobre a gente ler, conhecer, se sensibilizar, na verdade, se quebrantar ao Senhor, né? Através da fé, é ler, entender e agir em favor à palavra do Senhor, em favor à obediência que o Senhor quer de nós. Porque a palavra do Senhor, ela vem e transforma o nosso coração. E essa transformação se reflete numa ação em que a gente dá respostas ao Senhor sobre aquilo que Ele tem feito na nossa vida, sobre a gratidão, sobre somente o que Ele quer. Porque você não precisa entender e nem Ele precisa fazer nada, porque tudo já está preparado, tudo Ele já fez. Então, que a gente haja em favor, mesmo sem entender e sem querer fazer. Sejamos obedientes, façamos como Noé, sejamos íntegros e retos perante o Senhor. Façamos como esses grandes homens da Bíblia aqui, que souberam obedecer ao Senhor. Que a gente tenha hoje esse momento de gratidão, porque o Senhor derramou o seu favor sobre nós hoje. Que a gente tenha gratidão a Ele. É sobre o amor que Ele já nos deu, como a gente recebeu aquela palavra maravilhosa ontem, mas sobre o que Ele ainda quer de nós, obediência. Sobre ainda o que Ele está pedindo para nós. Aguenta mais um pouquinho aí e me obedece. Segura a onda aí mais um pouquinho e me obedece. Aguenta mais um pouquinho, vamos andar mais um pouquinho, vamos construir mais um pouquinho. Pega aí as madeirinhas que eu estou pedindo para você. Aguenta aí e me obedece. O amor dele prevalece, permanece sobre nós. Mas hoje Ele está pedindo para nós. Leia a minha palavra, aprenda de mim, mas dê uma resposta a ela. Dê uma resposta a mim. Haja em favor. Seja obediente. Porque a verdadeira fé, né, ela envolve o nosso interior. A verdadeira fé, ela muda o nosso interior. Ela faz a gente caminhar em favor a ela. Ela faz a gente se mover. Ela faz a gente compreender essa advertência do Senhor. Me obedeça, me obedeça, me obedeça, me obedeça. Então, que a gente saia daqui hoje com esse coração temente ao Senhor, mas com o desejo de obedecer a Ele, né? Com o coração voltado ao Senhor, com o coração desejoso para obedecê-lo, né? E é isso, irmãos. Caminhe mais um pouquinho, se mantenha firme. É que a minha Bíblia, ela é assim um pouco solta. Porque a minha filha maravilhosa, Helena Linda, ela solta as minhas folhas. E só mais um minutinho, que eu vou achar aqui o que eu separei. É porque minhas folhas estão caindo, eu tô com medo de puxar muito forte. Mas eu queria ler o último versículo para os irmãos, que está em Hebreus 11, que o Senhor diz assim: sem fé é impossível agradar a Deus,
pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. No versículo 7 ele diz assim: pela fé, Noé, quando avisado a respeito de coisas que ainda não se viam, movido por santo temor, construiu uma arca para salvar sua família. Por meio da fé, ele condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança. Embora não soubesse para onde estava indo, pela fé peregrinou na terra prometida, como se estivesse em terra estranha. Viveu em tendas, bem como Isaque e Jacó, cordeiros da mesma promessa, pois ele esperava a cidade que tem alicerces, cujo arquiteto e edificador é Deus. Amém? Ali está a bênção que o Senhor fez em favor da vida desses grandes homens, por obediência ao Senhor. Não é barganha, é amor, é temor, é demonstração de confiança. Aqueles que confiam no Senhor obedecem. Mesmo quando a gente não vê, a gente obedece. Amém? Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.